Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Daniela Degrano, especialista em RH de padaria, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Vale Transporte, um tema polêmico também, né? Tema esse sugerido pelo Rei do Trigo, o Vitor, né, do Rei do Trigo. Agradeço, Vitor, a interação, a sugestão, e se você também tem alguma sugestão para passar para a gente, deixa nos comentários. Se quer contar também como acontece, o que está acontecendo na sua empresa, deixa aqui para a gente trocar essa experiência. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, já se antecipa aí, clica no sininho para receber notícias de novos vídeos. E se gostar do vídeo, deixa o seu like, o seu dislike, ajuda aí o canal a movimentar. Eu vou pedir um pouquinho de desculpa, eu ainda estou um pouco gripada, essa voz fanhosa, mas acredito que eu continuo passando aí a informação. Bom, falar sobre Vale Transporte é um tema, eu brinco nos meus cursos, nos meus treinamentos, que é quase o calcanhar de Aquiles da empresa, porque às vezes a empresa não está regulamentada, né, não está regularizada com esse benefício dentro da empresa, ainda paga em dinheiro, ainda tem algumas manobras aí de acrescentar o salário do funcionário através do Vale Transporte, e na hora da gente implantar isso fica um pouquinho mais difícil, é preciso mudar até a mudança de chavinha tanto dos funcionários quanto do próprio dono, para entender o que é o Vale Transporte em si. Bom, é importante ressaltar exatamente isso, a responsabilidade das duas partes, tanto da empresa em fazer o certo e entender também o que é direito dela, porque tem direitos, e o que é de responsabilidade também a administração do próprio funcionário. Então, existem esses dois lados da moeda para fazer valer corretamente o uso, né, desse vale transporte, desse benefício. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais, é só procurar a Lei 7.418, de 85. Ela é quem regulamenta o Vale Transporte e especifica alguns dos pontos que eu vou falar aqui. É importante entender que o Vale Transporte ele é caracterizado como verba indenizatória, ele é uma natureza, desculpa, indenizatória e não salarial. Então, ele não entra para cálculo de contribuição previdenciária, fundo de garantia, 13º, férias, enfim. Porém, ele tem que cumprir com alguns requisitos, tem algumas regras para que esse benefício seja corretamente caracterizado. Então, o primeiro ponto é fazer uso de transporte coletivo urbano, público, seja urbano, intermunicipal, interestadual. Então, é fazer uso de um transporte coletivo público. Ah, eu venho a pé, eu venho de moto, eu venho de carro, isso não caracteriza o uso de vale transporte. É importante também entender que é um valor que vai ser para cobrir as despesas de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Ou seja, fora isso, eu vou num médico, eu vou usar, sei lá, para qualquer outro fim no mercado, isso não faz jus a Vale Transporte, tá? Ao custo da recarga, enfim, do Vale Transporte. Outro ponto é que o Vale Transporte ele tem que ser antecipado pela empresa para o trabalhador. Então, o mês é de março. No final de fevereiro, essa recarga já tem que estar sendo programada, planejada para que no início de março, no primeiro dia, principalmente do mês, essa recarga já esteja disponível para o colaborador poder usar para o trabalho casa-trabalho, como eu já expliquei. E pode ser descontado 6% da base de salário desse colaborador. Ou seja, não é a soma de hora extra, de qualquer outra adicional que o funcionário receba, não, é da base de salário. E é importante também o colaborador entender que isso é descontado do salário dele, independente se, mas eu deixei de usar um dia ou 2 dias. O 6% ele é íntegro ali no desconto do salário. A gente vai falar um pouquinho sobre o uso, a administração disso, tanto por parte da empresa quanto por parte do funcionário. É importante isso estar bem conscientizado para os dois lados. Desculpa. A legislação ela não permite a substituição, como eu falei, desse vale transporte por pagamento em dinheiro ou qualquer outro benefício de qualquer outra espécie. Eu encontro ainda bastante padaria que faz o depósito lá direto na conta, enfim.
é muito arriscado e também não é vantajoso para quem realmente utiliza o ônibus, utiliza o trem, utiliza o metrô. Antigamente era aqueles papelzinhos, né? Eu lembro, vinha aquelas cartelas de papelzinho, você destacava, pagava, entregava ali para o funcionário a quantidade para ele utilizar. Hoje em dia já são cartões muito simples de ser administrado tanto pela empresa quanto pelo funcionário. Então, a pessoa que realmente utiliza um ônibus, um metrô, um trem, ela prefere os cartões. Por quê, pessoal? Tem várias vantagens. A primeira é que quando você vai pegar o ônibus, enfim, você não precisa ficar ali contando centavinhos, trocando as moedinhas, né? Enfim, o troco e recebendo, ou correndo o risco até de perder esse dinheiro, cair ali na correria. O cartão, você passa ele na catraca, ele já vai fazendo as deduções desses créditos conforme as passagens utilizadas. Então, quem realmente usa, prefere o cartão, mesmo porque se a pessoa for assaltada, acontecer alguma perda de dinheiro, como eu falei, ela não tem como reaver esse valor. Já o cartão, se levam esse cartão dela, ou se ela perde, ela pode ligar na operadora, bloquear esse cartão, cancelar esse cartão e já pedir uma segunda via, e aí os créditos do cartão perdido, extraviado, vai para o novo cartão. Então, ela não perde esse dinheiro que estava ali recarregado, né? Então, é bom também para o próprio colaborador o uso do cartão. E aí, já para a empresa também, a própria administração desse cartão. Então, é uma recarga que você consegue através... Você pode fazer direto pela operadora. Então, vamos supor que você está localizado num município que é só um tipo de cartão que passa ali. A empresa pode entrar no site dessa operadora e fazer a administração ali pelo site do cartão A, por exemplo. Então, todos os meus colaboradores só usam o cartão A. Então, eu faço o cadastro da minha empresa como empresa no site da operadora do cartão A e faço as recargas ali. É bem automático, vocês pagam através de boleto, é muito seguro também para a empresa, garantido também para a empresa. Mas vamos supor que você está localizado num município, numa região que tem colaborador que usa cartão A e B, tem colaborador que usa cartão C, tem colaborador que usa cartão D, existem vários tipos de cartão. Aí eu recomendo uma administradora de benefício. Quem quiser, eu já tive boas experiências com algumas e más experiências com outras. Eu já troquei algumas vezes de administradora de cartão. Então, quem quiser, eu passo e recomendo uma administradora específica. Por quê, pessoal? Elas cobram um percentual e ele é bem baixo, perto da otimização de tempo e da segurança que você vai ter, do suporte também que você, como empresa, vai ter. Porque o Vale Transporte ele é muito delicado, é um órgão, eu brinco que é um órgão muito delicado do funcionário. A gente não pode correr o risco disso dar problema. Pode acontecer algum problema? Pode, mas quando você tem uma administradora de cartões ali te ajudando, de benefício, desculpa, te ajudando nessa... Desculpa. Te ajudando nessa administração, é muito melhor, você tem suporte. Então, atrasou a recarga em um cartão específico, a pessoa, sei lá, trocou o cartão, ou não chegou ainda o cartão, a primeira via dela, você liga lá, eles te ajudam a rastrear o problema ou até solucionar. Então, eu recomendo sempre que vocês contratem, né, uma administradora desses benefícios. Justamente, se o funcionário tiver problema, você consegue rapidamente ajudá-lo na solução e principalmente para que nada atrase, para que tudo ocorra redondinho, porque o pior dos mundos para um RH é alguém batendo lá na sua porta falando: ah, não caiu meus créditos, ah, meu cartão não chegou. Esse tipo de problema não só atrasa para a gente, como causa ali até um transtorno, porque o funcionário acha que a empresa está fazendo até de propósito, às vezes o que não acontece, né? E como eu falei, o custo que essas administradoras cobram, ele é muito baixo perto da otimização e dos benefícios que você vai ter como empresa. Por quê? Numa tela única de administração, você consegue cadastrar lá os funcionários e já identificar qual é o cartão, a recarga
de cada um. Então, o fulano é o cartão A e B, então você solicita 20 e tantos dias para o cartão A, 20 e tantos dias para o cartão B, você faz a solicitação de tudo em uma tela única. E essa administradora que vai repassar os créditos para a operadora A, para a operadora B, para a operadora C, fazer a administração disso tudo, do envio do cartão para a sua empresa, enfim. Então, só fiz um adendo aqui, mas eu geralmente recomendo que vocês façam uso dessas administradoras. A empresa pode solicitar, na verdade, e deve, assim que o funcionário entra na empresa, que preencha um formulário de opção desse vale transporte ou não. É ali que está a segurança da empresa de que é o próprio funcionário que solicitou ou se recusou ou não precisou do benefício em si. Nesse termo, assim que o funcionário entra, eu sugiro que vocês já coloquem, descrevam com todos os detalhes de uso que vai ter o desconto, a responsabilidade que o funcionário tem também com relação a esse documento. Exija como empresa um correto comprovante de endereço. Então, que seja água, luz, telefone, contrato de aluguel, ou até alguma declaração que alguém comprove que aquela pessoa reside na moradia dele, né, do proprietário, enfim. E reforce principalmente a responsabilidade desse funcionário com relação à atualização dessas informações e também o uso incorreto. Por quê? Deixa eu explicar esse formulário. Quando o funcionário entra, é obrigação da empresa oferecer e dar opção para ele se ele quer ou não vale transporte. Então, quando ele entra, isso também, de novo, nos meus cursos e treinamentos, eu passo na parte de integração do funcionário. Então, você vai ter lá um formulário que ele vai preencher se ele quer ou não. Se ele não quer, e você quiser até especificar o porquê, porque eu venho a pé, eu venho de carro, eu venho de moto, eu venho de bike, ou seja, não é um transporte coletivo público, ele especifica ali que ele mesmo não acha vantajoso ali os 6%, a recarga não precisa do uso. E aí ele já declara também, como eu falei, todas essas questões de uso correto e etc., que eu já citei. É importante que ele esteja a par que se ele mudar de endereço, se alterar a tarifa, acontecer qualquer alteração daquele formulário, é responsabilidade dele comunicar à empresa. Eu sempre brinco, as mocinhas do RH não têm bola de cristal. Eu lembro quando eu estava ali direto no RH, o funcionário entrava, falava assim, você sabe, né, Dani, que minha passagem alterou? Eu falava, deixa eu consultar minha bola de cristal. Por quê? Tem algumas operadoras que o preço é fixo, algumas empresas de ônibus que o preço é fixo. Então, no próprio sistema já alterava, automático. Então, sei lá, se era 4, passou para 4,20, todo mundo que utilizava aquele ônibus era 4,20, mudou para 4,20. Mas tem operadora que depende do ônibus, é um valor. E aí, realmente, não dá para qualquer pessoa do RH fazer essa busca, essa atualização e concretizar ali essa atualização da informação. Então, é responsabilidade do funcionário buscar o RH e atualizar esse formulário, tanto de troca de endereço quanto alteração de passagem. Mesmo porque eu lembro que algumas vezes acontecia assim, alterava a passagem do ônibus. E aí o próprio funcionário via, ele descobria que tinha um outro ônibus que era mais perto, às vezes mais caro, mais barato, para ele vir trabalhar. E aí ele pedia não a alteração da tarifa, mas a alteração do ônibus mesmo, de um novo cartão, que era de uma outra operadora. Então, que o próprio funcionário se conscientize dessa atualização. E principalmente o uso correto. Por quê, pessoal? Já dissemos, já foi reforçado que deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa. Se você está vindo de carona, meu marido esse mês ficou de férias, ele está me trazendo de carona. Ok. O que vai acontecer? É um dia, 2 dias, são mais dias? É importante que o funcionário comunique ao RH que, pelo menos temporariamente, por 1, 2 meses, ele vai desoptar do uso desse vale transporte, justamente para não ter os 6% de desconto e também ser correto com relação à empresa para que não faça as recargas. Porque uma coisa que é importante salientar é que as recargas a empresa faz antecipado para o funcionário vir trabalhar,
Mas se ele não utilizar, essa recarga vira crédito para o próximo mês. Então, o funcionário, não que ele vai ser prejudicado, mas ele tem a ilusão de que, se eu não usei 1 ou 2 dias, né, que o meu marido veio me trazer, eu vim de carona, eu vou ficar no mês que vem com dois créditos a mais. Não, no mês seguinte, a empresa pode só complementar o que faltou. Isso vale também, pessoal, para se o funcionário falta ao trabalho, mesmo com justificativa, ele se ausentou, foi ao médico, enfim, pegou um atestado. Isso, mesmo a ausência justificada, não caracteriza o uso do Vale Transporte para vir trabalhar. Então, quando há ausência ao trabalho, como eu falei, férias, atestado, falta mesmo injustificada, alguma licença maternidade, algum afastamento, deixa-se de se considerar que aquele dia houve uso do Vale Transporte. Então, é importante também essa conscientização do uso devido. Ou até tem funcionário que solicita o Vale Transporte, já vi vários casos assim, solicito, vem a recarga, eu pego esse cartão, empresto para o meu filho ir para a escola, para o meu marido ir para o trabalho dele, e eu mesma me sacrifico e vou lá a pé. Pessoal, isso daí é uso completamente indevido do Vale Transporte. O cartão ele está no seu CNPJ, foi uma solicitação sua e é um elo entre você e a empresa. Esse tipo de situação, como tantos outros que acontecem, antigamente quando era de papelzinho, né, que vinha o papelzinho, os funcionários vendiam, às vezes, isso porque não estava vinculado a ele, eles conseguiam vender esses tickets. Hoje em dia, o cartão está vinculado no CPF dele, então é muito perigoso que ele faça empréstimo ou venda esse tipo de vale transporte. É arriscado até para ele se acontecer alguma coisa com esse cartão. Ele se torna até um pouco responsável, dependendo da situação que o fulano que ele vendeu estava envolvido com o cartão dele, né? Então, é importante o funcionário saber da responsabilidade dele com relação a isso. Então, se houver o uso indevido, cabe justa causa? Na lei fala sim, que é constituído falta grave o uso indevido e pode haver uma justa causa. Mas eu sempre recomendo que as empresas conversem com os funcionários. Então, como eu falei, as administradoras de VT, essas que administram várias operadoras em uma só, elas conseguem identificar, não a empresa, mas elas, na hora que você solicita a recarga, elas conseguem identificar se tem acúmulo ou não nos cartões, e ela já consegue te dar um parecer, você pode optar em ter essa gestão, né, que algumas chamam de complementar, ou não, deixa ali valer para o funcionário, mas é importante que a empresa, verificando que tem esse acúmulo, converse com o funcionário, justamente para que ele se conscientize que já está fazendo algum uso indevido ou deixou de comunicar não opção porque está morando mais perto, enfim, porque está vindo de outros meios. Faça primeiro uma comunicação verbal, se o problema insistir, passe sim para um registro, uma advertência, documente isso, até chegar numa insistência, numa displicência até do funcionário para gerar uma justa causa. Não parta já para o final sem antes haver uma conversa, porque às vezes pode ser ingenuidade do próprio funcionário, meu marido estava me trazendo, enfim. Então, numa conversa, num mês, você já consegue resolver. Agora, isso está persistindo, a administradora está te comunicando que frequentemente está havendo acúmulos ou sinalizando até esse uso indevido, você já conversa com o funcionário e começa a documentar a reincidência dessas faltas, para então gerar uma justa causa, né? Bom, já falei das ausências, né? Se houver ausência também justifica-se que é só uma recarga complementar para o próximo mês. E o uso de terceiros também é um pouco arriscado para o próprio funcionário. Então, eu espero que tenha solucionado a dúvida. É um tema bem polêmico. Como eu comentei nos meus treinamentos, nos meus cursos, eu sempre oriento como implantar um VT, um cartão de forma tranquila na empresa. Isso tem que ser bem delicado e aos poucos e conversado com os funcionários, porque alguns entendem que vão ser prejudicados e não. Tudo permanece como está, só que viabiliza
o uso desses créditos, né, do pagamento desse vale transporte e o efetivo, a caracterização efetiva de vale transporte, não salarial. O funcionário também não pode entender que aquilo é ganho de salário, e sim é para cobrir o custo, casa, trabalho, trabalho, casa. Espero que tenha ficado claro. Você, como empresa, cumpra com as suas obrigações, mas faça valer também os seus direitos de exigência e de monitoramento. E você, funcionário, faça o uso desse benefício corretamente, né? E sempre mantenha atualizada a empresa assim que houver alguma alteração. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilha, comenta, interaja. E até o próximo vídeo, pessoal.